Então, eu hoje resolvi abordar esse tema aqui, porque eu estou, essa semana, como vocês provavelmente já sabem, eu estou fazendo um workshop presencial sobre iluminação aqui no estúdio, né? Que é um workshop que eu já fiz, mas agora tem digamos, um gancho especial porque eu me dei conta recentemente dessa grande evolução que tiveram as iluminações por LED nos estúdios fotográficos, né? Isso aconteceu assim historicamente de uma maneira muito rápida, né? Quer dizer, é praticamente nos 2 últimos anos que a gente viu assim uma ascensão do LED violenta, porque é um tipo de emissão luminosa, né, que se conhece já há um século. Mas só nos anos 90 que se chegou a um tipo de LED que era viável comercialmente. Mesmo assim, era aquele que servia, sabe, para fazer a luzinha vermelha nos amplificadores, tal, que fica aquela coisinha lá, que era mais prático que botar uma lâmpada, porque o LED não quebra, né? Porque é um semicondutor, é uma coisa de estado sólido, não tem filamento, nada. E só muito recentemente é que conseguiram chegar numa potência tal que ele se torne viável para substituir outras fontes de luz, né? Então, nós vamos ver, na verdade, o que eu vou apresentar aqui hoje é uma espécie de evolução naquilo que foi a luz na fotografia, né? Que começou com a luz natural, né? E foi evoluindo, mas quando foi evoluindo, quase que imediatamente, a luz na fotografia sempre foi uma luz que dependeu da eletricidade, da invenção da lâmpada, etc. Então, eu me dei conta que, curiosamente, talvez até por causa da minha origem, né? Porque eu estudei engenharia eletrônica, fui professor de eletrônica antes de entrar no cinema, na fotografia, e que eu me dei conta de que realmente a luz da fotografia é sempre uma luz que chega por um fio, né? Por isso que tem esse nome, a luz por um fio, porque o fio é a origem de tudo, né? É a origem daquilo que porta energia à lâmpada. A lâmpada também é feita de um filamento, enfim. E é uma história que eu me dou conta que talvez eu não vá contar muita novidade no sentido do que são as fontes de luz, mas sim por aquilo que está na natureza delas. Porque eu acho muito importante que a gente conheça como funciona a luz para poder utilizá-la. Mesmo que a gente não trabalhe em estúdio, não tem problema, porque muitas vezes você é obrigado a fotografar numa situação tal que você vai fazer uma foto de noite na rua, vai fazer no interior, que está iluminado por um certo tipo de luz, tal. Se você já sabe que tipo de coisa você pode esperar daquele tipo de iluminação, você já pode se preparar melhor para aquilo que você tem que fazer, né? Então, eu acho que sempre o conhecimento ele serve muito para isso, né? Na verdade, não é cultura inútil, ele serve para te alicerçar, para te dar suporte para as coisas que você quer fazer, né? E eu acho que, por mais que as câmeras sejam automáticas hoje, etc., e tal, existem certos conceitos que eu acho que um fotógrafo precisa conhecer para poder ser ali, digamos assim, senhor daquilo que ele faz, né? Para não ficar à mercê dos acontecimentos, né? Então, por que quando você fotografa na rua, de noite, a luz é amarelada? Porque a lâmpada de vapor de mercúrio emite uma luz com aquela frequência luminosa, especificamente, né? Então, vamos começar por aqui. Depois, hoje, eu vou fazer também assim, como é que a gente fala? Assim, vou debutar como ilustrador, como vocês vão poder perceber já dessa primeira imagem, que fui eu que desenhei, não contratei ninguém. Então,
O negócio é o seguinte: a primeira luz que existe, evidentemente, é a luz do sol. É a luz do dia. E por que eu estou colocando aqui esse belíssimo exemplar de ilustração aqui? É porque toda a iluminação artificial toma como base referência a luz do dia, mesmo que não seja aquela, mesmo que seja antagônica, mas a referência sempre para a cor é a luz do dia. Uma outra coisa curiosa, vocês já pensaram por que existe a luz? O que é a luz? A luz acontece como um fenômeno de troca de energia a nível atômico. Imagina só que coisa mais louca, que na superfície do Sol, os átomos de hélio, por causa do calor, né, eles mudam um elétron muda de camada e passa para uma camada mais externa, porque tem mais energia. Quando ele volta para a camada dele, atraído pelo núcleo do átomo, ele emite uma onda eletromagnética, que é a luz. E essa frequência dessa onda eletromagnética é que vai dar a cor da luz, ou se vai ser luz, ou se vai ser qualquer outra coisa que esteja dentro do espectro visível, do espectro, porque aqui na Terra chega de tudo, né? Todos esses tipos de ondas eletromagnéticas, desde os raios gama, os raios X, até passando pela luz visível, que é uma pequeníssima parte do espectro, né? E chegando às ondas de rádio, tudo isso chega por aqui. Agora, para nossa sorte, né? Essas ondas, esses comprimentos de onda que são muito curtos, eles não chegam até a nossa camada, chega muito diluído. Então, os raios gama, raio-x, eles vão se perdendo na atmosfera. O ultravioleta já passa mais, tanto que ele é sempre presente na atmosfera. Lembra que a gente, quando fotografa no exterior, tem aquele filtro UV? O filtro UV é para que você consiga eliminar essas frequências de ultravioleta que, de qualquer maneira, são registradas pelo filme, se você não usar, né? Então, isso pode, como ele se dispersa na atmosfera, aquilo pode causar uma perda de nitidez, sobretudo nas fotos que você faz com teleobjetiva e tal. Então, dentro de todo esse espectro de ondas eletromagnéticas, né, a gente tem aqui a luz visível, né, que vai aqui de 350 nanômetros até 780, uma coisa por aí, e que se divide nessas cores aqui. A radiação mais curta do que o violeta chama-se ultravioleta, mas é que tem o comprimento de onda e a frequência, né? Um é inverso do outro. Então, aqui chama-se ultravioleta porque tem um comprimento de onda que é acima do violeta e infravermelho porque é abaixo do vermelho, que é a radiação de calor, né? Essas duas são as radiações ainda não visíveis, mas que nos afetam mais, né? O calor e o ultravioleta, que virou um vilão nos últimos tempos, mas que, na verdade, é uma coisa absolutamente fundamental para a vida humana, porque sem radiação ultravioleta, por exemplo, a gente não faz síntese de vitamina D, que é super importante para a vida, né? Então, você tem duas maneiras de suprir o seu corpo de vitamina D. Uma é tomando vitamina D suplemento, a segunda é tomando 10 minutos de sol, de calção, né? Porque quanto mais pele, mais o organismo absorve. Então, existe, aliás, assim, só abrindo um parênteses, toda uma ciência que estuda os efeitos da luz sobre o comportamento humano e que não só, digamos assim, desse ponto de vista biológico, né, assim, da síntese, de toda essa máquina que a gente é,
mas também do ponto de vista psicológico, né? Então, dentro da luz do dia, né, que é a luz mais original que a gente tem, a gente vai ter uma... Dentro da distribuição de frequências da luz do dia, a gente vai ter essa curva aqui, que é da luz solar, né? Então, ela vai subindo, vai ficando mais forte quando se aproxima aqui do centro, né? No amarelo, mais ou menos, e vermelho. E essa daqui, a curva de dentro, é a curva da nossa sensibilidade às cores, né? Então, veja como é curioso, né, que a curva do olho humano, da sensibilidade do olho humano às cores, é muito parecida com a curva da intensidade da luz solar ao reproduzir as cores. Então, por isso é que fica muito essa sensação daquilo que é natural para nós, né? Que é a gente ter uma luz com essas características, né? Então, essa luz solar foi a primeira luz utilizada na fotografia, né? E a primeira luz utilizada nos estúdios fotográficos também, que, porém, para evitar a sombra aqui, né, faziam o quê? Eles construíam os estúdios fotográficos de modo que o Sol tem uma curva que chama-se eclíptica, né? O Sol nunca vai absolutamente vertical a 90 graus, a não ser em certos lugares no verão, raramente, não, num dia. Mas, normalmente, essa curva é inclinada. E ela é inclinada de modo que, no hemisfério norte, a gente tem uma janela voltada para o norte que nunca vai ter sol, porque o Sol está fazendo a curva lá por trás, pelo sul. E aqui no hemisfério sul é o contrário. Se você tiver uma janela voltada para o sul, você nunca vai ter luz do Sol naquela janela. Essa luz dos estúdios fotográficos, que eram feitos de vidro, né, na verdade, para captar o máximo de luz possível, chama-se North Light. Foi chamada de North Light por causa dessa característica. É a luz do sul, né? A nossa North Light é a luz que vem do sul. Vamos lá, então. A primeira luz que se utilizou nos estúdios, vamos fazer uma volta. Isso aqui que nós estamos mais ou menos no meio do século XIX. A fotografia acabou de ser inventada, já existiam estúdios, mas os filmes eram muito pouco sensíveis e precisavam de muita luz, por isso que esses estúdios eram de vidro. Agora, tinha muitos problemas o estúdio de vidro, evidentemente, na Europa, mas vocês imaginem num lugar de mais baixa latitude, onde a luz solar incide com força, e mesmo que não vá diretamente, esse negócio virava uma espécie de estufa, né? E não tinha ar-condicionado. Então, quando não tinha sol, tinha pouca luz. E quando tinha sol, você morria de calor. Então, o negócio é meio complicado de lidar. Então, procurou-se, assim, imediatamente, alguma possibilidade de produzir uma luz artificial que não dependesse só da luz do sol, mas tinha que ser forte. Então, o que se criou? O flash. A primeira luz que existiu artificial na fotografia foi o flash de magnésio, que o que fazia? Por algum mecanismo, uma cintila, alguma coisa, fazia pegar fogo. Isso aqui é um dispositivo de flash de magnésio. Está vendo? Aqui tem essa barrinha, onde você botava uma colherinha ali de magnésio, o negócio pegava fogo e puff, fazia um negócio mais ou menos assim, né? E essa luz, esse clarão, então iluminava ali o cidadão e fazia seu retrato, né? Essa que era. Então tinha vários modelos com caixinha, tal, tinha outros que tinham um refletor atrás para fazer um pouco mais de uma luz um pouco mais direcional, tipo esse desenho aqui e tal. Agora, isso durou até que se inventou a lâmpada elétrica.
elétrica. Quando se inventou a lâmpada elétrica, que, aliás, foi inventada em 1879, já em 1880, os primeiros estúdios começaram a utilizar a lâmpada elétrica. Foi inventada pelo Thomas Edison, que ele inventou a lâmpada, o cinematógrafo, o gramofone, o cinescópio, 332 patentes. O cara era uma espécie de máquina de inventar. Né? Tem gente que, sei lá, chega nesse para trazer as coisas. Né? Então, ele era um desses. O que é a lâmpada elétrica? A primeira lâmpada, né? Ela praticamente... É interessante porque a primeira luz que existiu no estúdio foi uma luz que era a incandescência do magnésio. A primeira lâmpada chama-se lâmpada incandescente também, porque ela funciona com um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo, né? E aqui você aplica uma diferença de potencial, uma tensão, né, que faz circular a energia elétrica através desse filamento, e o filamento se aquece e emite luz. Né? Então, eu queria aqui fazer uma pequeno parênteses pelo seguinte. Aliás, eu depois quero ouvir de vocês até assim, se dá para entender essa coisa, porque algumas coisas só dá para explicar se você entender o conceito de base, porque senão eu fico... Você vai ficar ouvindo, mas não vai entender o que você está ouvindo. Então, assim, isso aqui é o... Alberto, só um minuto, por favor. O Luigi está com o microfone aberto, a gente está ouvindo a televisão e você ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Obrigado, Léo. Luigi, por favor. Tá? Gente, vamos deixar o microfone fechado, porque senão, se tem algum barulho ambiente, tal, incomoda todo mundo, né? Obrigado. Legal. Então, vamos lá. Estava falando do que a gente precisa aqui, nessa altura, falando de corrente elétrica. Vamos ver o que é corrente elétrica. Muitos de vocês devem saber, outros talvez menos, então eu vou recordar. Isso aqui é um fio. Ó. Imagine um fio. Um fio de cobre. Aí você estabelece uma que se chama de uma diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É uma diferença de voltagem. Então, eu coloco aqui 1 volt, e aqui eu coloco 0. Isso vai fazer com que os elétrons que são negativos, eles saem daqui e vão migrando lá para aquele positivo, porque eles são atraídos pelo positivo. Né? Então, isso é a corrente elétrica. Se eu começar a aumentar a tensão, que é a diferença de potencial, é um pouco também, para vocês terem uma ideia dessa diferença de potencial, como se você colocasse assim, um tubinho com 2 reservatórios de água. Você levanta um, o que vai acontecer? A água flui e desce para o que está mais baixo. Entendeu? Então, é simplesmente um fluxo, só que, nesse caso, de elétrons que passam através do fio. Só que, se eu começo a aumentar a tensão, de vez em 1 eu ponho 10 volts, essa corrente eletrônica aumenta. E o fio começa a esquentar, que foi o que descobriu esse senhor, que chama-se Joule, um físico, um desses físicos que estudaram esse fenômeno da eletricidade, porque o deslocamento dos elétrons através do fio provoca uma espécie de atrito, e esse negócio começa a gerar calor. É por isso que, por exemplo, você sabe o que é um fusível? Um fusível é um fio fininho, que é calculado para chegar naquela corrente, tipo 10 amperes, 20 amperes. Ele esquenta tanto que ele derrete e abre. E aí ele protege o circuito da nossa casa, porque não vai queimar o fio dentro da parede, queima o fusível. Então, o que eu quero que vocês entendam de tudo isso aqui é o seguinte: corrente elétrica gera calor. Tanto que, quando ela passa através do filamento de tungstênio da lâmpada, ele esquenta tanto, e é calculado para tal, que ele vai em incandescência. Uma lâmpada de incandescência, se você... Não sei se alguém já teve essa experiência infeliz, se você pegar alguma coisa, tipo um abajur, um negócio, tem uma lâmpada elétrica, você dá
uma pancada, esse filamento quebra e a lâmpada queima, porque ele é extremamente frágil, né? Isso aqui é tudo... E, então, o que acontece? Quando você estabelece essa diferença potencial, a corrente passa, o filamento acende. Só que o rendimento energético dessa luz é terrível, porque ele gera 70% de calor e 30% de luz, porque justamente a incandescência. Por que tem vácuo dentro do bulbo? Porque se ele estivesse com oxigênio, ao incandecer, ele pegaria fogo, que é o que aconteceria na atmosfera normal, porque o oxigênio, então, alimenta aquela reação e faz uma reação de combustão. A temperatura de cor desse dispositivo, dessa lâmpada elétrica, é por volta de 2.800 graus Kelvin, mais ou menos, a lâmpada caseira. Essa lâmpada tinha muitos inconvenientes, tanto que agora está sendo substituída no mundo inteiro pela lâmpada de LED por causa justamente desse desperdício energético, né? Quer dizer, gerar energia é uma coisa muito cara. Então, vocês imaginem um mundo onde, para iluminar um mundo, você dá 100 de energia e recebe 30 de energia luminosa, e 70% você joga fora com calor, que é um calor que não serve para nada, né? O calor da lâmpada ele só incomoda, ele não serve para outras coisas. Então, e outra coisa também, cada vez que a lâmpada acende o filamento, esses átomos de tungstênio, eles acabam se despregando desse filamento e vão se depositar na superfície da lâmpada. Então, a lâmpada tem que ser grande, porque senão ela ficaria muito escura com o tempo. E, efetivamente, uma das características da lâmpada de tungstênio tradicional é que, com o tempo, ela ia mudando e ia ficando cada vez mais diminuindo a sua temperatura de cor, né? Ficando cada vez mais amarelada, né? Essas lâmpadas chegaram a ser utilizadas em estúdio fotográfico, eu mesmo já utilizei, mas não era assim, era um pouco mais... tinha um outro tipo de cuidado para que ela tivesse uma temperatura de cor mais constante, maior, mas, de alguma forma, também é um conceito mais, digamos assim, de uso popular, né? Nos estúdios fotográficos, nos dispositivos de iluminação, o que se utilizava era a lâmpada halógena, que é uma variação da lâmpada de tungstênio, só que ela tem dentro um gás inerte e tem esse halógeno, que é ou iodo, ou cloro, ou bromo, que faz com que os átomos de tungstênio que se esquentam no filamento, eles retornem para o filamento e não se depositem no vidro, que não é vidro nesse caso, é quartzo, porque o quartzo é inerte. Então, essas lâmpadas eram muito mais caras, evidentemente, mas tinham um rendimento luminoso assim, cerca de 30%, 40% mais alto do que as lâmpadas de tungstênio, mantinham a temperatura de cor por mais tempo, por causa dessa questão que o tungstênio volta para o filamento, né? E eram muito mais potentes e muito menores. Então, elas sempre foram mais utilizadas nos estúdios, né? Um outro tipo de lâmpada que se utilizou bastante, sobretudo no cinema, para duas coisas. Uma, para grandes refletores, né? Quando você tinha que iluminar uma cena externa, por exemplo, com uma quantidade de luz brutal, assim, que fosse, eles usavam essas lâmpadas de arco voltaico. O que é uma lâmpada de arco voltaico? São dois eletrodos, um próximo do outro, sem se encostar, que, aplicando uma alta tensão, porque tem que ser alta, porque, só para vocês terem uma ideia, o ar é um isolante, né? Para romper esse isolante do ar, você precisa de 10.000 volts por centímetro, mais ou menos. Então, essa tensão tinha que ser muito alta. E esse tipo de lâmpada também era utilizado nos projetores de cinema, porque você precisava de uma luz muito potente para fazer aquele
quadradinho desse tamanho chegar numa tela de, sei lá, 10 metros, 12 metros de largura, né? Então, o uso das lâmpadas de arco foi basicamente esse, e houve um desenvolvimento também, aonde, por uma questão de maior eficiência, o que acontecia com a lâmpada de arco normal? Esses dois eletrodos, eles trabalhavam muito juntos, mas eles iam se consumindo. Então, com o tempo, você ia ter que ir aproximando eles porque se eles se afastassem demais, aquela tensão não era mais suficiente para se fazer o arco saltar. Então, tinha alguns dispositivos que faziam isso mais ou menos automaticamente, mas mesmo nos projetores de cinema, às vezes a luz subia e descia porque o cara estava ajustando lá a lâmpada de arco, né? Aí, colocando dentro de um bulbo de quartzo com gás inerte, você protegia mais esses eletrodos, não precisava ficar afastando eles. Isso é uma evolução da lâmpada de arco. Por que eu estou falando dessa lâmpada de arco? É mais por causa de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é uma combinação. Na verdade, eu queria que vocês fossem percebendo aqui o seguinte, que à medida que a tecnologia, né, foi avançando, a gente foi sempre tentando descobrir novas formas de iluminar, mas ainda estamos sempre num tipo de luz que é uma luz com incandescência, né? Com fogo, com arco, com essas coisas. Até que se descobriu a lâmpada fluorescente. Descobriu-se que, colocando dentro de um tubo uma certa quantidade de gás argônio com vapor de mercúrio, esse gás se ionizava. O que é ionizar? Ele vai, justamente por causa dessa tensão, né, dessa excitação, ele vai liberando alguns elétrons, então você começa a ter uma corrente eletrônica que, em vez de ser num fio, é num gás, né? Então, e o que é interessante aqui é que, na verdade, a lâmpada fluorescente não emite luz visível, mas ela emite uma luz ultravioleta que, passando através de um sulfato de zinco que fica no tubo por dentro, faz com que ele emita uma luz branca. É interessante isso, né? Quer dizer, na verdade, é uma luz ultravioleta que vem de dentro da lâmpada e que torna-se luz branca ao passar através desse sulfato de zinco. Então, tem toda uma coisa físico-química aqui nessa questão da lâmpada fluorescente, né? Só que tem uma questão. A lâmpada fluorescente ela não tem uma temperatura de cor definida. Ela seria mais ou menos daylight, mas ela tem o que a gente chama de um espectro de emissão descontínua. O que é isso? É o seguinte, olha aqui. Se vocês pegarem aqui, isso aqui seriam todas as luzes, né, todas as cores da luz do dia. A lâmpada fluorescente, ela tem esses picos aqui. Então, você vai ter, por exemplo, nesse tipo de lâmpada, um pico no azul, um pico no verde aqui e um pico no vermelho. O que acontece com as outras cores que estão aqui representadas de modo muito quase invisível? Elas não vão ser vistas. Por quê? Porque quando a gente olha alguma coisa, o que nós estamos vendo de cor dessa coisa que nós estamos olhando é um reflexo do objeto que, quando iluminado com uma luz branca, ele reflete aquele comprimento de onda. Então, vamos supor que a gente está vendo um objeto que é azul. Esse objeto ele é azul porque ele, da luz branca, absorve o verde e o vermelho e reflete o azul. É por isso que a gente vê ele azul. Se, por exemplo, imaginando, se a gente fizesse
Peraí, aqui está faltando um... está faltando um slide aqui. Bom, tudo bem. Mas eu vou falar. Se, por exemplo, a gente fizesse iluminasse com uma luz vermelha esse objeto azul, ele ia parecer preto, porque ele absorve o vermelho. Então, vejam bem, a cor dos objetos não é uma função exclusiva do objeto, mas é uma função também da cor que ilumina o objeto. E a nossa percepção de cor, ela sempre vai ser referenciada com a luz do dia. Por quê? Porque a luz do dia ela emite todas essas frequências luminosas com uma certa, digamos, com uma variação pequena, não tem essas grandes variações, né? De modo que, se a gente pegar, por exemplo, um feixe de luz, a luz do dia, que passa através de um prisma, que vai dividir a luz em diversos comprimentos de onda, a gente vai ver toda essa franja aqui. Outros tipos de luz, se você, por exemplo, projetasse através de um prisma, você não veria todas essas coisas. Ou você veria de intensidades diferentes, né? Existe um gráfico que representa todas as cores que são visíveis. Isso aqui seria esse gráfico aqui. O gráfico das cores que são visíveis, tendo no centro o branco, e, à medida que a gente vai para a periferia, vai aumentando a saturação de cada cor, né? Então, isso aqui é o espectro visível representado dessa maneira. Bom, voltando para as lâmpadas. Continuando aí na evolução, a luz fluorescente foi muito pouco utilizada nos estúdios fotográficos por causa dessa razão específica de que ela tem um espectro de emissão muito descontínuo. Então, você não representa as cores de uma maneira, digamos, muito fiel. E isso é uma coisa que é algo que é desejável, naturalmente, na fotografia, né? A lâmpada de flash moderna é uma lâmpada diferente. Ela tem aqui 2 eletrodos, tem um tubo que é repleno de gás xenon e que, com uma descarga elétrica através desse gás, produz uma luminescência que dura muito pouco, né? Agora, qual é a vantagem da lâmpada de flash para o estúdio? Alta potência, ou seja, você tem aquele pico do flash, você tem uma potência enorme, não esquenta, e tem uma temperatura de cor que é de cerca de 5.000 graus Kelvin, que é próxima à luz do dia, e mantém essa temperatura de cor no tempo, porque o gás ele não sofre muita, como é que eu posso dizer assim, deterioração. Não é eterna, evidentemente. Depois de algum tempo de uso, alguns anos de uso, uma lâmpada de flash tem que ser trocada. As lâmpadas de qualidade, de flash de qualidade, são muito caras. E algumas vezes assim, custam quase o preço do flash, né? E outra vantagem dela é que, evidentemente, ela tem alto rendimento energético, quer dizer, para produzir aquela potência luminosa, ela consome muito menos. Como é que funciona um flash? Na verdade, um flash, de base, é um dispositivo muito simples. Você tem essa lâmpada, você tem um tipo de dispositivo eletrônico que chama-se capacitor. O capacitor ele não é mais nada do que um dispositivo de armazenamento de energia. Então, é como se você enchesse de água um monte de copinhos. Assim, você tem aquele banco de capacitores e, de repente, você aplica uma pressão e pum, sai toda aquela água. É o que acontece com os elétrons. Eles estão lá depositados nesse banco de capacitores. A hora que você aperta o botão do flash, aciona uma chave e toda essa energia é liberada de uma vez só e causa um pulso de luz, né? Existe um outro tipo de luz ainda,
que foi muito utilizada nos estúdios e ainda é utilizada, mais para o cinema, né? Que chama-se HMI. O que é HMI? HMI é uma variação da lâmpada de quartzo, né? Da lâmpada de tungstênio. E essas siglas vêm de H é mercúrio, porque é feita com vapor de mercúrio, M vem dos metais raros, e I vem dos elementos halógenos, que, sobretudo, o iodo. Então, essa composição aqui faz o quê? Basicamente, você tem, dentro dessa lâmpada, uma coisa um pouco mais complexa. Você tem uma câmara de vidro, aonde vai se fazer um arco voltaico. Lembra aquela coisa? Então, ela não tem filamento, ela faz um arco. Para produzir esse arco, você precisa de 12.000 volts. E para ionizar o gás, que é feito de mercúrio misturado com metais raros, você precisa de 20 a 70.000 volts. Então, o que acontece? A primeira coisa que vocês já podem imaginar é que um sistema de iluminação HMI é muito caro, porque ele tem que prover toda essa quantidade de energia. Tem lâmpadas especiais que são, como vocês podem imaginar, não é uma fabricação muito fácil, né? Porque você fechar um invólucro de vidro com um gás lá dentro, com uma certa composição. E o que acontece com esse gás? O mercúrio ele emite uma luz descontínua, meio amarelada, né? Mas esses metais raros que se combinam com o mercúrio, eles acabam, olha só a pesquisa que os caras fizeram, eles acabam ajustando esse espectro de emissão de 5.500 a 6.000 graus Kelvin. Então, por que o HMI? Porque ele tem uma potência luminosa que é muito superior ao quartzo. Ele é daylight, que sempre foi um problema, né? Mais no cinema do que na fotografia, você utilizar a luz de tungstênio, porque quando você ilumina um ambiente de luz de tungstênio e você tem uma janela que dá para o exterior, ou você vai ter que filtrar aquela janela para que apareça normal fora, porque aquela luz de fora é 5.000 graus Kelvin, a de dentro é 3.200. Ou você vai ter que evitar, de alguma forma, cobrir aquela janela. Entendeu? Então, tornava-se complicado. E a luz de tungstênio gera muito calor, né? Então, o ambiente fica insuportável quando você tem que ter um diafragma alto, você tem que ter uma quantidade de luz de tungstênio acesa num ambiente fechado que é muito desagradável. Então, a HMI resolve uma série desses problemas, tornando, por exemplo, a iluminação de um ambiente dentro mais natural para a gente. Porque se eu estou iluminando dentro com daylight, olho pela janela, vejo daylight fora também, é a nossa sensação natural, né? Na verdade, até se a gente tiver a luz do tungstênio dentro e olhar para fora, o nosso olho acomoda, mas o filme não. O sensor da câmera digital também não. Então, não é, mesmo com uma câmera automática, se você tem duas fontes de luz, se você está vendo um branco no tungstênio, você olhou para fora com aquela luz do dia, vai ficar tudo azulado. Então, o HMI chegou e se estabeleceu como uma luz de alta qualidade, muito cara, muito pesada, porque para você fazer funcionar esse sistema aqui, você precisa desses geradores de grandes diferenças de potencial, né, grande tensão, que chama-se ballast, e que é pesado, enfim. Aqui eu queria fazer, de novo, uma outra introdução aqui. Está dando para acompanhar até agora? Está tudo tranquilo, hein? Então tá. Uma outra coisa que é importante a gente saber, para entender como funcionam as lâmpadas, e isso também para chegar aqui no LED, como nós vamos chegar, que é o seguinte: existem dois tipos de corrente. Uma é a corrente contínua, que é aquela que eu falei. Você põe aqui, ó, 0, aqui você põe 10 volts. Então, você pega o elétron, vai daqui para lá, né? Vai ficar sempre atraído pelo positivo. Mas
a transmissão de energia elétrica lá de Itaipu, ou de onde a energia é gerada, até a sua tomada, passa por um sistema bastante complexo, né? Praticamente tornou-se padrão no mundo inteiro, a parte a Rússia, que faz transmissão de energia com corrente contínua, que eu não conheço outro lugar, mas que a transmissão de energia se faz por corrente alternada. O que é corrente alternada? Quando você produz energia, o que acontece? A água que cai lá na central hidrelétrica, ela vai girar uma turbina, ou então a turbina vai ser acionada pelo vento, alguma coisa fica girando e aciona um gerador. Esse gerador, quase que naturalmente, produz um tipo de energia que não é contínua, ela varia no tempo. Então, o que acontece? É como esse gráfico aqui, está vendo? Isso aqui é a intensidade. Isso aqui é aquilo que é a corrente que tem na nossa tomada. É isso aqui. Vai de 0 a 110, depois passa para 0, depois vai para menos 110, depois para mais 110, né? E fica assim o tempo inteiro. No Brasil, é 60 vezes por segundo que ocorre essa variação. Na Europa, é 50. Nos Estados Unidos, é 60 também. Então, essa frequência é medida numa unidade que chama Hertz. Então, a frequência da variação de tensão na nossa rede é de 60 Hz aqui no Brasil. Então, você tem que saber que, quando você tem um certo tipo de lâmpada que o nosso olho não percebe, mas alguns tipos de lâmpada acende e apaga o tempo inteiro. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a lâmpada de tungstênio. Aqui eu fiz uma espécie de tabelinha, né? Ela tem essa temperatura de cor, que tem uma eficiência energética baixa, e ela praticamente não varia com a corrente. Por quê? Porque, como é incandescência, o filamento não tem tempo de esfriar e acender de novo. Ele fica lá, você dá um pulso, aí ele acendeu, aí ele vai começando a esfriar, já chegou o outro. Então, e o quartzo é a mesma coisa. Então, o quartzo é mais estável, tem uma eficiência energética melhor e não varia praticamente com a corrente. Já a luz fluorescente, ela sofre essa variação, porque como você tem uma corrente iônica dentro, o que acontece? O gás ele é muito mais rápido, né? Então, você deu um pulso de corrente positivo, você tem uma corrente para cá, depois apaga, aí um outro pulso de corrente vai para o outro lado, vai ficar assim, tum, 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 tum. Isso a gente não vê. Por que a gente não vê? Pela mesma razão que no cinema, que é 24 quadros por segundo, a gente acha que as coisas estão sendo contínuas, mas não são um quadrinho atrás do outro, que o nosso olho não percebe uma variação de intensidade que seja menor do que 20 Hz. Então, como a corrente é de 60, ela acende e apaga e a gente não se dá conta. Quando é que a gente se dá conta? Se você fotografar com luz fluorescente, com uma velocidade do obturador de 200 avos, por exemplo, provavelmente você vai ter uma foto que é escura, outra pode ser preta, outra ser mais clara, outra vai ser menos clara, e a cor também vai variar, porque dependendo do ponto onde você pega esse pulso, né? E isso acontece com a luz fluorescente, acontece com o HMI e acontece com o LED também, que nós vamos ver depois. Não acontece com o flash. Por quê? Porque a luz do flash é um pulso. Ela dá aquele pulso e pronto. Então, o flash tem ainda por cima essa vantagem também de ter essa não ser dependente da oscilação da tensão, mas também o flash tem um outro limite. Como ele é um pulso muito fino, estreito, né? Se você
trabalhar com um certo tipo de obturador que vai fazer uma passagem, porque os obturadores das câmeras funcionam como? Quando você está com uma baixa velocidade, ele abre uma janela, deixa aberto e fecha. Aí, quando você começa a aumentar a velocidade do obturador, ele, em vez de abrir uma janela e fechar depois, ele faz assim, ele abre uma e já vai fechando a outra. Então, é uma espécie de tirinha que vai passando, né? E neste momento, esse discurso favorece a Dória, que vai dizer se o Bolsonaro não criar Cuidado com o microfone, que senão a gente fica ouvindo o noticiário. Então, uma espécie de tirinha. Se você dispara o flash nesse momento, de repente aparece uma tira. Não sei se aconteceu já com algum de vocês, mas isso já acontece. De você, distraidamente, você está lá com o flash, com a sua câmera a 1.200 avos, a 1.500 avos, e dispara o flash, e aparece, ou na vertical ou na horizontal, uma faixa, que é aquela faixa do momento que o flash disparou. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração quando a gente vai fotografar, porque se você saber que você, por exemplo, fotografando com uma luz fluorescente, você não vai ter a reprodução de algumas cores, né? De fato, é uma coisa importante saber, né? Então, vamos lá. Agora, vamos chegar à última luz que nós temos aqui como fonte luminosa, né? Que é o LED. O LED, na verdade, ele chama-se Light Emitting Diode. Esse nome, LED, quer dizer isso. O que é um diodo? Toda a eletrônica que existe hoje, esse computador que a gente está falando e tudo que é o avanço tecnológico eletrônico hoje, inclusive na fotografia, depende de um tipo de material que chama-se semicondutor. O que é um semicondutor? Existem os condutores, tipo fio de cobre, existiam os isolantes, tipo o próprio ar, ou algumas coisas que não deixam passar a corrente, e o semicondutor é um tipo de material que deixa passar a corrente em certas condições. Por exemplo, nesse caso, usa-se esse tipo de dispositivo que chama-se diodo, que não necessariamente é um LED, né? Existem muitos diodos que não emitem luz. E o fato de terem descoberto o LED foi uma coisa acidental. Em 1907, um cientista no laboratório, observando um diodo que ele tinha colocado lá para funcionar, ele viu que tinha uma fraca luminescência, aquele tipo de material semicondutor. E aí, passando o tempo, em 1900 eu acho que eu marquei aqui essas datas, não sou muito bom de data, mas eu já chego lá. O que eu quero dizer é o seguinte: o LED é um dispositivo que é uma espécie de chave eletrônica. Ele, por exemplo, vamos pegar a corrente alternada nossa lá, né? Ele bloqueia a passagem de corrente no sentido inverso. Então, se você pegar uma corrente alternada e fizer passar por um LED, a parte negativa não vai aparecer, ou seja, vai ficar um monte de curvinha assim. Para que serve isso? Para transformar todos os dispositivos que a gente tem, o carregador de celular, a impressora, o negócio que carrega o computador não funciona com 110 ou 220 da tomada, ele funciona com 6 volts, 12 volts. Então, a gente tem uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, ela transforma a energia elétrica da tomada, que é alternada, em energia contínua. E o primeiro passo para fazer isso é um diodo, porque ele corta um lado, então fica só positivo aqui, depois você vai
fazer um outro diodo, inverter, vai botar dois, enfim, e você transforma a energia alternada, corrente alternada e corrente contínua. Os semicondutores, alguns semicondutores, produzem esse fator que chama-se eletroluminescência, que foi descoberto lá em 1907, mas só em 1962 nós vamos ter o primeiro LED com aplicações práticas. E em 1994 foi descoberto esse LED azul, que eles chamam de ultra brilhante, que foi a base da descoberta do LED que hoje está entrando nos estúdios fotográficos, né? Então, as lâmpadas de LED hoje, vocês sabem que substituem as de tungstênio, né, com 80% menos consumo de energia e 25 vezes mais duráveis. Ou seja, tem um duplo sentido até ecológico nisso, que você não fica jogando fora tanta lâmpada, né? Que o mundo nosso está cheio de lixo. E uma coisa, olha, só passando agora, que eu não sei se vocês viram essa notícia, que a Sony está deixando de fabricar já o terceiro modelo de câmera porque falta o sensor. Porque tem uma crise no mercado de semicondutores, porque esses materiais são muito raros e depois, com a pandemia, houve uma quebra, né, nessa cadeia de fornecimento, né, porque muitas fábricas pararam, tal, então tem câmeras que não estão sendo... A Canon tem alguns modelos de câmera que você precisa esperar essa R3, EOS R3, 6 meses para receber agora. Muito bem. Então, nos últimos anos, a luz contínua desse LED vai substituir cada vez mais as fontes tradicionais no vídeo e na fotografia, tornando-se uma opção para uniformizar a iluminação para ambas as mídias. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, na verdade, o que mais me deixou assim interessado com essa questão do LED, né, foi que já há muito tempo as câmeras fotográficas, como são digitais, elas vêm com uma possibilidade de você gravar vídeo também. Só que vídeo você só pode gravar com luz contínua. E a luz, digamos assim, de eleição para o estúdio fotográfico, para a fotografia, é o flash. Então, se você tem um dispositivo que faz digamos assim, produz dois tipos de material, né? Dois tipos de mídia, mas você usa duas fontes de luz diferentes, isso complica às vezes, né? Eu vejo que assim, por exemplo, comercialmente, muitos clientes, hoje em dia, como vão levar as coisas para a internet, eles querem fazer foto e vídeo. E tem sempre um problema, porque você posiciona uma câmera fotográfica, a luz, e na situação ideal, tal, não sei o que, aquela configuração é a melhor para você fotografar aquele produto, aquela pessoa, etc. Mas, se você tiver que fazer o vídeo separado da fotografia, você vai ter que montar uma luz contínua no lugar daquele flash, colocar uma câmera de vídeo no lugar daquela câmera fotográfica. E muitas vezes isso dá uma certa complicação, né? Porque você tem que fazer duas vezes o mesmo trabalho, ou porque você tem dois profissionais que estão fazendo coisas diferentes, e cada um quer fazer naturalmente da melhor maneira, então tem esses conflitos, enfim. O que o LED vem resolver é que você, por exemplo, pode ter uma câmera só que faz fotografia e vídeo num lugar, e você tem uma luz contínua, que é o LED, que está começando já a ter uma potência razoável, importante, e que vai, em muitos casos, poder substituir o flash eletrônico, né? Então, o LED, originalmente, o que mais a gente conhece são esses botõezinhos aí, ou então o famoso relógio de cabeceira, que também é feito com LED, né? E tem aí milhões de tipos de invólucros e tamanhos, e enfim. O que tornou-se muito popular ultimamente, também já há alguns anos, né, são essas lanternas de LED, né, que são super potentes, né, que a gente
com uma pilha, consegue uma potência luminosa notável, até numa coisa muito pequenininha, né? Aí, aqui, ó, é interessante para a gente ver, nesse gráfico aqui, a potência de cada um desses tipos de luz que a gente listou agora. Então, a lâmpada halógena seria essa daqui, que está aqui em vermelho. Ou seja, ela começa lá no violeta, ela tem pouca potência, ela vai aumentando até chegar no vermelho, porque é uma lâmpada de incandescência, então ela tem essa curva aqui de reprodução, né? A luz fluorescente, essa verde aqui, que é aquela que nós vimos, tem esses picos irregulares, que é muito complicado, né? A luz do LED, RGB, esta luz, seria essa luz aqui, essa azul mais escura. Está vendo que tem um pico grande aqui também? E a luz do LED, esse aqui, PC, esse PC é uma sigla que é um LED que é filtrado. Então, ele se aproxima mais da luz branca. Como vocês podem ver, ele está aqui, ó, esse azul mais claro, ele tem uma curva um pouco mais suave, não chega a ser como a luz do tungstênio, que é uma curva linear, né? Quando é uma curva linear, é mais fácil você corrigir e tratar. Quando você tem uma curva toda estrambótica, que nem a do LED ou da fluorescente, é mais complicado. Isso foi um problema muito grande para ser resolvido digamos, no processo aí de trazer o LED como uma fonte de luz para a fotografia, porque uma coisa que a gente tem como base é sempre essa referência de tentar reproduzir todas as cores do jeito que a luz do dia reproduz. Então, a gente teria que ter todo o espectro luminoso representado mais ou menos com a mesma intensidade ou com uma curva mais linear, que é mais fácil de corrigir, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo, pegando esse LED aqui, que é esse LED RGB, e um objeto que tem um comprimento de onda que ele começa a ficar aqui, vamos dizer, é um objeto que está com uma cor avermelhada, né? Porque ele está vendo aqui em cima, ele se manifesta assim, tem essa cor aqui. Se eu for observá-lo com a luz do dia, eu vou ver assim. Se eu for observá-lo com a luz desse LED aqui, como ela tem um pico aqui, ela vai me deixar ver só esta parte da emissão de luz potencial desse objeto, ou seja, eu vou ver um pico aqui no vermelho, né? Já se eu pegar esse outro LED, que tem uma curva um pouco menos irregular, né, ele vai me mostrar um pouco dessa cor aqui, mas mais distribuído. Ele não é tão, digamos assim, concentrado naquele ponto. Então, de novo, né, isso aqui para reforçar a ideia de que, na verdade, o que nós vemos de cor depende não só do objeto, mas da fonte de luz que está iluminando ele. Aqui, uma das primeiras tentativas que se fez com o LED para produzir luz branca foi usando um anteparo, uma espécie de filtro com fósforo, que o fósforo emite luz branca. Então, o LED, chegando aqui, ele funcionava como um bloqueador dessas, digamos, dessas emissões muito irregulares e harmonizava um pouco para produzir uma luz mais branca. Aqui é só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de que não existe um LED. E esse realmente era o problema principal, e é até hoje, né, de você conseguir um espectro de emissão mais ou menos contínuo com o LED. Porque se você pegar, dependendo do material, isso aqui, ó, galho, índio, galho, isso aqui é tudo, são semicondutores, né? Esse primeiro aqui, ele tem um comprimento de onda de 880, que é um comprimento infravermelho, não dá nem para ver. O outro emite uma luz vermelha, o outro amarelo, outro verde, outro azul.
Enfim, como é que os caras estão resolvendo esse problema? Isso, em detalhes, a gente vai ver no workshop, que começa sábado. Mas, para vocês terem uma ideia, olha aqui. Aqui tem uma comparação. Isso aqui é o espectro de emissão da luz do dia. Esta é a luz incandescente. Essa é a fluorescente, que é uma verdadeira loucura. Talvez, assim, do ponto de vista do rendimento cromático, a pior luz que vocês podem utilizar é a fluorescente. Tem outras coisas também, porque existem estudos que analisam o efeito psicológico de você ficar submetido muitas horas, por exemplo, em ambientes de trabalho, a uma luz fluorescente que não te reproduz as cores de maneira natural. Isso começa a dar uma espécie de ansiedade. As pessoas têm dor de cabeça, têm um monte de problemas por causa disso, né? Essa é a luz halógena. Vejam bem como ela é. Ela tem muito pouco aqui no azul, né? Mas representa bem as outras frequências quase tão bem quanto a luz do dia, que ela tem um fall-off forte aqui no azul, né? E esses são os LEDs mais usuais. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que tem esse aqui, que é o LED Cool White, que tem um pico no azul, e tem esse LED, que é um Warm White, que ele tem um pico aqui no centro, né? Mais para o verde, e, enfim, depois cai nas extremidades. O que acontece hoje com os com os dispositivos de iluminação a LED é o seguinte: se alguém teve já a oportunidade de observar, por exemplo, um desses painéis de LED que se vendiam há 10 anos atrás, mais ou menos, você ia ver que ou ele era todos os LEDs mais ou menos de uma cor quente, ou ele era com todos os LEDs mais ou menos de uma cor fria. Você tinha dois padrões, né? Porque qual foi a tendência aí, né? Como é que você faz quando você tem um novo dispositivo para entrar dentro de uma lógica de algo que já existe? Você vai tentar aproximar. Então, começaram a produzir os LEDs que chegavam perto dessa ideia da luz incandescente, né? Ou da halógena, e outros que tentavam chegar mais perto do daylight. E aí misturando, né, componentes e fazendo misturas porque cada... Lembra que eu falei que a luz é a emissão de um elétron que pula para uma faixa de mais energia? Então, cada material tem uma cor X, porque quando esse elétron muda de faixa, emite uma certa frequência. Então, misturando os materiais, os caras vão tentando fazer essa química, essa cozinha, para tentar obter um tipo de material que tenha uma emissão de luz mais contínua, etc. Até onde eu sei que tive uma reunião assim, bastante interessante com esse representante da Aperture, que é um dos maiores produtores de iluminação de LED do mundo e que tem um representante aqui no Brasil, que é muito interessante até a posição da empresa, né? Porque eles acabaram desenvolvendo uma linha de equipamentos com base em feedbacks que eles tiveram do Brasil e da Índia, porque são equipamentos que eles têm muitas funcionalidades, mas não chegam num grau de sofisticação extremo para tentar manter um preço mais contido. E como é que eles chegaram hoje? O que está acontecendo com o LED? Como é que ele é hoje? Hoje,
trabalha, assim, em vez de trabalhar do jeito que era 10 anos atrás, um monte dessas, parece umas balinhas de goma, assim, né? Esses LEDzinhos, assim, eles agora estão com uma tecnologia que chama-se nano-LED. Nano-LED é um LED muito pequeno, quase invisível, o elemento, né? E você tem um aspecto mais ou menos assim, ó, é uma espécie de bolacha amarela, que esse é o LED emissor de luz. Ele é plano e, quando passa corrente através dele, acontece esse fenômeno da eletroluminescência, que ele emite luz, né? Que tipo de luz ele emite? Como é que eles fazem? E isso foi uma minha questão com essa pessoa, uma das duas principais questões que eu tinha eram: como é que eles fazem para controlar a temperatura de cor? Então, é assim, eles têm praticamente é uma espécie de matriz feita de 2 tipos de LED que são dispostos ali. Então, é um tipo de LED que emite uma luz quente, que é 3.200 graus Kelvin, e o outro que emite uma luz fria, de 5.500 graus Kelvin. Como eles têm alguns dispositivos que variam, né, a temperatura de cor, e isso é fantástico, porque não existe quase uma iluminação que a gente tenha hoje, que não seja essa, que você pode chegar e variar de 2.000 a 10.000 graus Kelvin a temperatura de cor. Ou então fazer uma coisa que é mais incrível ainda, que eles têm a possibilidade de você trabalhar, por exemplo, no RGB, atribuindo valores e fazendo uma combinação de cores, praticamente produzindo qualquer cor dentro desse espectro aqui, né? Então, essa curva que eu mostrei antes, chama curva de Planckian, no caso dos LEDs atuais, se vocês verem aqui, ó, aqui é a parte mais... Ela está meio desbotada, isso aqui. Mas aqui é o verde, aqui é o azul e aqui é o vermelho, né? De 3.000 a 5.000 graus Kelvin, ela mantém uma fidelidade bastante grande. Quando passa de 5 ou 6.000 ou cai muito abaixo de 2.500 por aí, já começa a haver uma grande diferença, né, entre aquilo que é o que seria o desejável e aquilo que é a realidade. Então, essas coisas são muito importantes para a gente saber, que quando você aluga o equipamento lá no lugar para você fazer o seu trabalho, ninguém te conta isso, né? Quer dizer, então você fala assim, eu vou variar de... agora vou botar... o telefone, de vez em quando, começa a falar sozinho, né? É uma coisa muito louca. Mas, então, se você quiser uma reprodução fiel de cores, você deveria trabalhar ou trabalhar exatamente 3.200, ou trabalhar exatamente 5.000, porque elas são perfeitamente balanceadas para isso, né? Ou então você ficar dentro dessa margem, né? Mas é importante saber que existe um desvio, porque se você quiser passar, por exemplo, para 2.000 graus Kelvin, você pode, mas você sabe que você já está saindo fora de uma linearidade, que você vai ter o desvio para o magenta ou para o verde, né? São as cores que, em geral, acabam tendo esse tipo de variação, né? Eles têm aqui, está vendo? Até aqui, aqui embaixo tem esse delta UV, que é a variação de rendimento luminoso, né? Então, você tem uma interferência de verde e uma interferência de magenta. São as duas cores que dão desvio no LED, né?
Isso aqui é mais ou menos aquela bolacha amarela vista de perto, tá vendo? Num dispositivo deles de ponta, lá, que é esse LS600X Pro, que é uma lâmpada de LED de 600 watts, que equivale a um HMI de 1.300, 1.500. É uma potência inacreditável, é fortíssimo, e você pode variar. Isso é uma vantagem também da luz do LED, que, por exemplo, se você variar a potência de um HMI ou de uma luz de tungstênio, vai variar a temperatura de cor. O LED, se você variar a potência do LED, a potência de saída da luz, a temperatura de cor varia muito pouco. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? São muitas plaquinhas de LEDs, nano-LEDs, agrupados que emitem a luz. Nesse caso dos projetores mais potentes, você tem uma geração de calor também que não é indiferente, mas ela não se compara absolutamente nada ao tungstênio ou ao HMI, né? Por exemplo, num set de fotografia ou de cinema, você usa aqueles Fresnéis de tungstênio, você tem que trabalhar com luva de amianto, porque se você encostar no negócio, você deixa a pele ali, literalmente mesmo, né? Então, e o LED não é assim. Então, gente, essa foi isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que é uma ideia de como é que foi essa evolução, né, da luz artificial na fotografia, né, e aonde nós começamos e aonde nós estamos hoje, né? E eu vejo que, pela velocidade digamos assim, de evolução dessa tecnologia, o LED está chegando assim com tudo. Eu acho que é uma revolução comparável a quando os flashes chegaram nos estúdios de fotografia lá pelos anos 50 e que substituíram imediatamente todo o parque de luz tungstênio e até hoje dura, né? Claro que vão existir situações onde a gente vai precisar usar o flash, mas o LED ele vem com tudo até para, digamos assim, criar uma situação onde a gente efetivamente possa conjugar essa possibilidade que a gente tem hoje, todo mundo, de produzir fotografia e vídeo.